Vamos estudar Lamentações capítulo 5, os primeiros 7 versículos, e vamos falar que nada é fácil, nada é fácil. Não quero ser fofoqueiro, mas veja, espero não entrar na intimidade demais de ninguém, mas vejam como que a vida não é fácil, tá? Vamos ver se eu consigo ver, descobrir as dificuldades de alguns aqui. Por exemplo, o Joãozinho e a Idene, não é fácil a época que tem que fechar imposto de renda. Para o seu Zé de Paula, não é fácil criar galinha. Não é fácil cuidar de horta, mas criar pintinho na época de frio para transformar em franguinho, não é fácil. Já parou, né? Para Tânia, não é fácil ser esposa de pastor. Dona Zenita, não é fácil ficar longe da netinha. Seu João Mendes, não é fácil ter hérnia de disco. Para o João Melo, embora ele faça com amor, e é um prazer para ele, mas não é fácil cuidar da esposa doente. Para o Jonas e a Val, não é fácil construir uma casa. Para a Dona Lázara, não é fácil ter problema de saúde na perna. Um marido que ainda não conhece o Senhor Jesus. Para o Neto e a Priscila, não é fácil fazer blusa, sair para vender. Para a Daisy, não é, embora ela goste e também faça com amor, não é fácil cuidar do bazar. Para o Ronaldo, não é fácil cuidar das metas que o banco exige. Para a Gabriela, ainda não sei o que não é fácil na vida dela. Quem sabe eu descubro e ela me fala. Para o Felipe, não é fácil ter os avós sem Cristo, porque ele tem sempre pedido oração por isso. E para o Rafa, também não sei muito bem o que não é fácil para ele, mas eu imagino alguma coisa que não seja fácil para ele. Então eu fiquei devendo 2 aí, tá bom? O morto do pai e da mãe é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil, É mais né? fácil. Mas vocês já repararam que nada é fácil na vida. Todo mundo tem as suas dificuldades. E tem aquelas dificuldades que são temporâneas, né? Fora de época. Tem aquelas que são sazonais, que é numa época determinada do ano, talvez, as coisas não são fáceis. Tem dia que não é fácil também. Então, meus irmãos, nós temos no livro de Lamentações só dificuldades. Não tem facilidade no livro de Lamentações. Mas isso nos serve como um incentivo de que nós não estamos sozinhos. Tem outras pessoas que já sofreram muitas dificuldades e pessoas que estão passando por cada dificuldade. No meu grupo, por exemplo, eu estava pedindo oração por uma dificuldade com um cachorro da família. Nossa, a gente gosta muito de cachorro, mas os nossos filhos vão viajar, vão para outro país, né? E aí sobra um presente de grego para nós. Mas a gente tem que cuidar com amor, a gente tenta arrumar alguém, mas se não conseguir, a gente cuida. Mas não é fácil. Certas coisas começam a encher nossa cabeça porque são dificuldades que nós temos. Então, meus irmãos, em Lamentações, o que não é fácil aqui no último capítulo de Lamentações? Primeiro, não é fácil perder tudo. Perder tudo não é fácil. Não é fácil estar humilhado. E também não é fácil ser disciplinado pelo Senhor. A própria Bíblia diz que não é motivo de alegria, então não é fácil. Mas depois tem um fruto que gera bênção. Vamos começar
começar por esse, nos primeiros 7 versículos, não é fácil perder tudo. Me lembro de um missionário que... Você sabe que missionário no Amazonas, qualquer viagemzinha de barco, 2, 3 dias. Então, a viagem já não é fácil. Ele foi para a cidade, ele fez as compras, tudo que ele precisava para passar vários meses, e aí ele foi, tem aquelas cachoeiras que eles têm que descarregar as coisas, depois passar o barco, depois colocar de novo, para usar a nossa palavra-chave aqui, não é nada fácil. Mas para completar a situação, quando ele estava em algum momento, algum dia da viagem, o barco virou e ele perdeu tudo. Saco de arroz, de farinha. Você imagina uma coisa dessa? Como que deve ser tão frustrante, né? Perder tudo nunca é fácil. E esse pessoal os judeus, né, de Judá, eles perderam tudo. Eu acredito, a Bíblia pode ser até que fale, mas eu acredito que aquelas pessoas que tinham coisas, porque como a gente já tem falado, eles ficaram 1 ano e meio sitiados, né, circundados ali pelo exército inimigo. E naquele tempo que eles ficaram ali, tudo começou a faltar. Mas eu acredito que algumas pessoas que tinham mais ou que conseguiram estocar, alguma coisa assim, se tivesse um poço dentro da sua própria casa, essas pessoas começaram a querer ter lucro em cima dos irmãos sofredores. Porque, como diz o ditado, aonde tiver alguém chorando, do lado tem alguém vendendo lenço. Sempre alguém quer tirar vantagem do sofrimento alheio. E essas pessoas perdendo todas as coisas que elas tinham, tanto a honra, como nós já vimos no capítulo 4, tanto perdendo os bens, os recursos deles, eles estão perdendo também a esperança. Versículo 1, alguém pode ler? É Lamentações 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Opróbrio quer dizer, não sei se é exatamente essa palavra, mas quer dizer vergonha, né? Humilhação. Então ele pede para que Deus considere e olhe para ele. Para que Deus lembre, como se Deus esquecesse, né? Que Deus se lembrasse tudo o que está acontecendo com eles. Porque quando nós perdemos as coisas, nós não temos mais recursos, nós só temos o Senhor. E o Jeremias e as pessoas também que estão sofrendo, elas estão clamando para o Senhor, para Deus não esquecer delas. Então, nesses momentos que você passa de dificuldade, que as coisas não estão nada fáceis, ore ao Senhor. Às vezes nós oramos assim: lembra-te, Senhor. Mas o problema é que às vezes nós não nos lembramos de fazer oração, de orar ao Senhor. Então, procure treinar a sua mente e seu coração. Quando você tiver em dificuldade, lembre de orar. Sempre orar. Versículo 2. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Então, a herança é uma coisa tão boa, né? Às vezes é um dinheiro que você não esperava e ele veio, como que cobrindo a tristeza pela perda de alguém. Aí vem alguns bens materiais, alguma repartição, né? Uma partilha, e aquilo faz tão bem para a alma, né? Ganhar um dinheiro extra, mas eles estão perdendo, eles não estão ganhando, a herança deles está sendo passada para estranhos.
os caldeus, as casas deles estão indo para a Babilônia. Então, eles estão perdendo tudo. Não é fácil a situação que eles estão passando. E no versículo 3, eles estão perdendo as pessoas queridas da vida deles. Versículo 3. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. Muitas perdas são muito tristes. Agora, a perda de familiares e a perda de entes queridos, essa daí é insuportável, quase insuportável, né? Então eles se tornam órfãos, mesmo os adultos, né? Mesmo pessoas que já têm 60 anos e que perdem os pais, eles ficam muito tristes, porque tem um vínculo forte ali. Eles perderam o pai, mães também. As mães são como viúvas, porque perderam o pai, né? Então você tem ali uma mulher tristonha na sua casa, na sua família, e eles vão curtindo esse sofrimento. E o que é bonito ao mesmo tempo é que eles conseguem falar. Tem gente que quando sofre não consegue falar, fica escondendo, fica guardando todo aquele sofrimento, mas eles, juntamente com Jeremias, eles conseguem falar. Isso é muito bom para nós, falarmos quando nós estamos tristes, quando nós estamos sofrendo, falar com Deus, falar uns com os outros também. Versículo 4. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Então aqui eu desconfio que um está vendendo para o outro. Então eles estão sofrendo porque eles não estão comprando dos babilônios. Os babilônios estão cercando a cidade deles, né? Onde que eles estão comprando essa água? E a lenha para eles cozinharem, esquentarem água, tal? Onde eles estão comprando? Eu imagino, não sei se é isso exatamente, mas eu imagino que eles estavam comprando dentre eles, porque no retorno do cativeiro aconteceu isso. Neemias inclusive acusou o povo de estar explorando os próprios irmãos. E aqui eles precisam beber água. Como falei, a Babilônia interrompeu os aquedutos, os canos, né, tubulação onde chegava a água. E talvez alguns tenham suas cisternas caseiras. E eles falam, bom, muita gente precisando de água, então eu vou começar a vender. E as pessoas já com muita dificuldade de tudo, agora elas têm que comprar água, comprar lenha, tudo porque elas perderam os seus próprios bens. Versículo 5. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Estão nos nossos pescoços, né? Estavam ali em cima daquelas muralhas, em volta da muralha, eles estavam ali no encalço deles, né? Isso cansa, né? Isso cansa muito quando você está aborrecido com pessoas que estão te pressionando. Qualquer tipo de pressão é ruim. Uma pessoa falou para mim assim, eu até entendo, de parte, né? Eu preciso ser pressionado, senão eu não consigo trabalhar bem. Tem pessoas que são assim, né? Aqui temos um irmão que trabalha no banco, outro que trabalha no banco, a gente sabe que existe pressão em certos departamentos. A experiência que eu tenho de observar, eles não gostam de pressão, não. Mas a pressão, ela tem sempre, ou quase sempre, né? Ela tem como resultado o cansaço. Às vezes você está muito cansado fisicamente, mas você fala, mas eu não fiz nada para estar tão cansado assim fisicamente. É porque a sua cabeça está num ponto de ebulição, né? Por causa da pressão que você tem recebido.
Meus irmãos, uma das maiores pressões é você fazer uma coisa que você não gosta. Eu aconselho a todos os irmãos aqui, mesmo que a custo de algum prejuízo financeiro, né, baixar seu orçamento, do que a gente conhece aqui um pouco dos irmãos, parece que todos estão bem resolvidos, né? Mas se em algum momento você tiver uma pressão, eu tenho um conselho para você: sai. Às vezes só de você falar para alguém, não, eu vou sair, não vou fazer isso, resolve mais da metade dos nossos problemas. A gente fica mais leve. Eu me senti muito assim nesses anos todos trabalhando, né? com departamentos de missão, tudo mais. Então eu gosto muito de estar numa sala de aula dando aula, mas outras coisas para mim é uma pressão às vezes. Então, em algum momento da minha vida, nesses anos, o alívio é quando eu vinha para a igreja. Vir para a igreja para mim era um alívio. Então eu pensei, falei com a minha esposa, e orei, falei, isso não está fazendo bem para mim, né? É a obra do Senhor, mas não está fazendo bem. E eu simplesmente falei com os irmãos, eu vou deixar de algumas atividades. E foram bem compreensivos, e aquilo me deu um alívio. Às vezes só o fato de você mudar de lugar, mudar de função e atividade, ou mudar de atitude em relação a alguns assuntos, isso te dá um alívio. Moisés, ele estava exausto, porque as pessoas estavam no pescoço dele também, usando a expressão aqui no versículo. Todo mundo que tinha um problema queria falar com Moisés. Aí teve alguém que o ajudou. Vocês lembram quem foi? O sogro dele. A gente nem sabe se ele era crente, mas ele deu um ótimo conselho. Olha, você vai se acabar, divide aí o povo. E dividiu o povo em 70 anciãos. E aí as pessoas procuravam esses anciãos. Acho que são 70, né, se não me engano. Então aquilo certamente deu um alívio para Moisés. Então, se Deus está falando com você nessa noite, né? Desde se algum dia você falar, eu não quero sair porque os irmãos confiam tanto no meu trabalho, no bazar, e tem sido tanta bênção, tem ajudado missionários, mas se algum dia você sentir que você está pressionada, você fala, sair, não tem problema nenhum, não é pecado. E depois só não sei se alguém vai fazer a mesma coisa que a Deise faz, né? Eu até fiz, né? É? Eu já fiz isso. Já fez? A decoração, né? É verdade, Tá pensando no bazar, né? Mas é isso mesmo, decoração, a Deise fazia tão bem, mas saiu. A irmã Ana Paula fazia um ótimo trabalho de recolher pedidos de oração, mas estava na cara que ia ficar muito difícil para ela, né? Fazendo faculdade e tudo mais. E ela estava sendo impedida, ela se impedindo de se tornar membro de outra igreja porque ela tinha esse ministério. Eu falei, não, minha irmã, você está totalmente livre disso. Você não tem nem que se preocupar quem vai ficar com esse ministério. Aliás, ninguém ficou. Mas não tem problema. Se Deus quiser levantar outra pessoa, levanta. Se não quiser, acabou esse ministério. Não acabou a nossa alegria, não acabou a igreja. Alguns ministérios, eles acabam. Então, eu estou dizendo isso para os irmãos porque, às vezes, tem pessoas que estão cansadas, exaustas e precisam de uma palavra assim. Então, se Deus orientar você, dá um tempo naquilo que você está fazendo, busque sabedoria do Senhor, busque alívio, um refrigério, e Deus vai te abençoar. Nunca pense assim, vão me chamar de desistente. Não pense nas pessoas, pense naquilo que Deus tem para você.
Versículo 6. Então nós estamos falando que não é fácil perder tudo. Versículo 6. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios, para nos fartarem de pão. Lembra, né, que falamos sobre isso, que eles fizeram um acordo com a Síria e com o Egito para combaterem a Babilônia. E no final das contas, o Egito e a Síria traíram a Judá. Inclusive ficaram com o dinheiro que eles pagaram. E eles estão pedindo fornecimento de pão. Não sei como é que esse pão chegava até ali. Talvez houvesse alguma permissão, alguma trégua, e talvez a Babilônia não queria arrumar confusão com duas poderosas nações, como Egito e a Síria, e talvez eles deixassem. Não pode entrar a carroça do padeiro aí, pode entrar lá. Então eles racionavam, né, a alimentação deles, mas eles começaram a depender dos egípcios e dos assírios para não morrer de fome ali naquele tempo. E de fato alguns estavam para morrer mesmo, né? Versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Um pouquinho de exagero que tem aqui, não tem, seu Zé do Papo, seu João Mendes? Tem um pouco de exagero aqui, não tem? Nessas palavras. Por que os irmãos acham que tem um pouquinho de exagero? Eles acham que os pais que pecaram estão pagando, porque é de todos, é deles também. Isso. Eles não estavam assumindo. Não é totalmente mentira. Os pais realmente pecaram. Nós temos falado nesse estudo que por 490 anos eles estão pecando. Mas ultimamente a própria geração estava pecando. Então não apenas os pais pecaram e os pais morreram, não existem mais, e a gente que está levando castigo. Você também não é santo, não. Você está sofrendo porque você está em pecado. Então nunca vamos jogar, meus irmãos, para a nossa criação, a nossa formação, nossos pais, a maneira como nós fomos educados ou não educados, né? Quando éramos crianças. Você tem uma responsabilidade hoje. Hoje é você. E por isso então eles têm que assumir esse erro. Então nós vimos hoje que não é fácil. Não é fácil perder tudo. Eles estão bem pressionados com muitas situações. As pessoas não apenas não gostam de perder tudo, como elas querem mais. Tem pessoas que, se elas não conseguirem mais, o sentimento é como se elas estivessem perdendo tudo. Isso aconteceu com Esaú, quer dizer, não aconteceu com Esaú porque ele teve outra atitude. Esaú, ele chegou ao ponto de dizer para o irmão dele, Jacó, que Jacó ele vinha com aquelas comitivas, né, de animais, presentes, para apaziguar a ira de Esaú. Mas qual foi a atitude de Esaú quando ele pergunta para o irmão: o que são esses animais aí? Aí Jacó diz: um presente para você. Vocês lembram qual foi a resposta de Esaú? Tem bastante. Meu irmão, eu tenho muitos bens. A gente só lembra de uma parte às vezes da vida de Esaú, mas Esaú ele foi muito mais maduro do que o próprio Jacó. Ele perdoou o irmão, ele não foi ganancioso, ele passou uma borracha no passado. Ele falou: não, meu irmão, não preciso, eu já tenho bastante. Então essa é uma atitude, talvez você nunca pensou em imitar Esaú, né?
Mas é uma atitude a ser imitada. Às vezes nós já temos bastante. Eu me lembro um irmão em Peniel, há muitos anos atrás, que o fundo diaconal, às vezes a escola ganha ofertas para passar para alunos, né? Então, nós da liderança, nós temos que administrar isso. E alguém precisava de uma cirurgia, e veio a oferta, e o fundo diaconal estava bem abastado, e foi passada a oferta para o irmão. E quando passa a oferta, aquela oferta é sua. Se for a mais, é sua. Se for menos, Deus há de suprir o restante de outra maneira. É assim que funciona. Mas aquele irmão fez a cirurgia e ele pagou tudo que tinha para pagar e ele foi devolver o dinheiro que restou. E aí ele foi devolver e a liderança falou, não, essa aqui é uma oferta para você, então fica para você. Ele falou, não, mas eu fui suprido em tudo, isso aqui sobrou, então eu quero devolver, porque pode ajudar outras pessoas. Então, certas atitudes assim, meus irmãos, elas não estão sumindo, mas você precisa caçar bem para ver se você consegue encontrar ainda pessoas assim. E Esaú, ele me impressionou na Bíblia, porque eu não imaginava que Esaú tivesse essa atitude. E ele tem pessoas que, além de não quererem perder nunca, elas querem ganhar mais. Mas Esaú falou, as palavras exatas estão em Gênesis 33, 9. Estou lembrando. Mas acho que os irmãos falaram como é mesmo, né? Alguém pode ler? Gênesis 33, 9. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Você guarda o que tens dessa parte aí. Uma bênção isso aqui. Eu gostei muito, muito abençoado. Não é fácil perder tudo, mas também nós temos essa advertência. Se chegou no limite, então agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Eu tenho tudo aquilo que o Senhor me deu e até mais. Estou dizendo que você tem que torrar tudo que você tem, porque também a gente precisa guardar para alguma eventualidade, não é mesmo? Mas às vezes Deus está nos dirigindo para nós até repartirmos um pouco, porque Deus tem nos dado em abundância. Deus abençoe os irmãos e vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Perdendo tudo ou não, nós nunca perderemos a bênção de sermos do Senhor. Vamos orar. Agradecemos a Deus pela palavra do Senhor. Eles estavam sofrendo tanto e isso serve de incentivo para nós também. Não importa a quantidade de sofrimento que tivermos, nós podemos sempre buscar ao Senhor em tempo de acharmos socorro. Agradecemos ao Pai porque hoje nos grupos de oração nós tivemos várias vitórias, estamos vendo ainda, mas certamente o Senhor está nos dando as vitórias. Agradecemos por todos os irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Amém.